Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu quero abordar com vocês aqui a NR16, né? Especialmente a alteração que houve, na verdade, com a publicação da Lei 12.740 em dezembro de 2012. Esta lei, ela alterou o artigo 193 da CLT e incluiu como atividades perigosas a atividade com energia elétrica e aquela atividade que expõe o trabalhador a roubo ou outras agressões físicas. Então, por que eu resolvi fazer estes comentários? Porque na aula que nós temos disponível no nosso vídeo, no nosso site, eu gravei esta aula, foi gravada antes da alteração do artigo 193 da CLT. E então eu quero fazer estas ressalvas, né, para complementar esta aula que nós já temos no nosso vídeo. Na verdade, a NR16 ela não foi alterada ainda, porque só para lembrar, né, as normas regulamentadoras, elas regulamentam os artigos da CLT. Ocorre que a NR16, ela regulamentava lá do artigo 189 ao 195, 197, salvo melhor juízo, e como houve a alteração do artigo 193, não é? Incluindo essas duas novas atividades como perigosas, a NR16 necessariamente terá de ser alterada, mas ainda não foi. Então, para efeito do concurso público de auditor fiscal do trabalho, que está às portas, né, que a prova será em breve, eu quero chamar a atenção para dizer o seguinte, olha, a NR16 não foi ainda alterada e, portanto, com relação à NR16, o que pode cair no concurso é o que já havia aí, né, o que está estabelecido lá na NR16. Agora, com relação a CLT, ao artigo 193, houve esta alteração. Houve esta alteração. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Houve a alteração do 193, portanto, há necessidade de alterar a NR16. Mas, repito, ela ainda não foi alterada, mas será em breve alterada. Ok? Então, vamos ver comigo aí um slide que eu coloquei só para chamar a atenção, que é esse slide que vai aparecer agora no seu vídeo. Vamos ler comigo esse slide. Ele diz assim, ó, em 8 de dezembro de 2012, foi alterado por meio da Lei 12.740 o artigo 193 da CLT, que trata de periculosidade. Foram incluídas entre as atividades consideradas perigosas as seguintes: atividade com energia elétrica em condição de risco acentuado e com exposição permanente. A atividade com energia elétrica, gente, era considerada perigosa não por meio da CLT, mas por meio da Lei 7.369, de 1985. E era regulamentada pelo Decreto 93.400 e alguma coisa, não me lembro do número, 93.415, salvo melhor juízo. Então, ocorre que com a alteração do artigo 193, a Lei 7.369 foi revogada, ok? Porque ela perdeu o seu objeto, que era tratar da periculosidade da energia, dos trabalhadores que trabalham com energia elétrica. Ora, se o artigo 193 já está agora considerando perigosa essa atividade, então não há mais que se falar nessa Lei 7.369, ela foi revogada. Então, entrou agora no artigo 193 de energia elétrica como atividade perigosa, e mais, atividade com exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal e patrimonial. Veja só, a CLT no artigo 93, antes da alteração, considerava como perigosa apenas as atividades com inflamáveis e explosivos. E é isso hoje que a NR16 regulamenta. Apenas essas duas, ó. Apenas essas duas que estão regulamentadas na NR16. Por quê? Porque estas foram agora incluídas no artigo 193, que só tratava dessas duas. Ok? Então, a NR16 será futuramente alterada para incorporar na sua regulamentação esta atividade e esta atividade como perigosa. Seguindo a nossa leitura. As atividades com energia elétrica eram, né,
eram definidas como perigosas na Lei 7.369. Já falamos sobre isso. Essa lei foi revogada pela Lei 12.740. A outra atividade considerada perigosa, que é aquela que expõe o trabalhador à radiação ionizante e substâncias radioativas, conforme preconiza a portaria 518 do Ministério do Trabalho. Há quem considere essa atividade não como perigosa, mas como insalubre, de acordo com o anexo 5 da NR15. É verdade, o anexo 5 da NR15 considera a exposição à radiação ionizante como atividade insalubre. O Ministério do Trabalho foi que aprovou uma portaria 518 dizendo não. Ela não é insalubre, ela é uma atividade perigosa. Aí o TST, por meio da orientação jurisprudencial 345, salvo melhor juízo, não é? Ratificou, não é? Se posicionou no sentido de que a atividade que expõe o trabalhador à radiação ionizante é uma atividade que dá ao trabalhador a percepção ao adicional de periculosidade e não ao adicional de insalubridade. Então, seguindo, fato é que atualmente a atividade é considerada perigosa, tanto pelo Ministério do Trabalho, portaria 518, quanto pelo TST, OJ 345. E, portanto, sujeito o empregador a remunerar o trabalhador exposto, né, com um adicional de 30% sobre o salário. Beleza? Beleza. Veja no slide seguinte como ficou o novo texto do artigo 193 da CLT. Ficou assim, ó. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente. Então, o risco tem de ser acentuado e a exposição tem de ser permanente. Do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Está aqui, então, a inclusão da energia elétrica. Antes, o artigo 193 só tratava disso daqui. Agora, entrou isso daqui. E mais, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, ok? Então, veja no slide seguinte como era o texto do artigo 193. Na verdade, assim. Ele era assim, ó. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação, que é a NR16, que por sua natureza ou método de trabalho implica o contato permanente com inflamáveis ou explosivos. Era assim, né? Então, o nosso slide era assim. Periculosidade, de acordo com a CLT e a NR16, era para atividades com contato permanente, em condição de risco acentuado com explosivos e inflamáveis. De acordo com a Lei 7.369, era considerada atividade perigosa a atividade que expunha o trabalhador à energia elétrica, ao risco elétrico, do choque elétrico. E de acordo com a portaria 518, radiação ionizante e substâncias radioativas. Então, era assim, ok? Quero chamar sua atenção, era assim. Agora não é mais. Aí eu estou dizendo, ó, agora, esqueça esse texto velho do artigo 193, pelo amor de Deus, eu ainda coloquei aqui, ó, pelo amor de Deus. Vejamos a seguir o esquema do novo texto. Grave, pelo amor de Deus, que isso vai cair na prova. Isso é novo, é de 8 de dezembro de 2012. Tem 6 ou 7 meses esse troço. Então, grave, porque isso vai cair na prova. Então, esqueça. Eu ainda botei um negócio, ó, esqueça esse troço aqui, pelo amor de Deus. Agora, como está esse nosso esquema? Esse nosso esquema agora está assim, ó. São consideradas atividades perigosas, de acordo com a CLT, explosivos, inflamáveis, energia elétrica e outras, roubo e outras espécies de violência física. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo? Vou mostrar de novo aqui o slide anterior. Olha como era, ó. Olha como era, tá vendo? Ó? Energia elétrica, gente, estava aqui, ó. Agora ele veio para cá, ó. E entrou aqui um outro, ó. Olha lá se eu estou mentindo para você. Olha ali, ó. Energia elétrica que estava aqui veio para cá e entrou um outro aqui agora. Beleza? Beleza. Bom, e de acordo com a NR16, continuam os dois. Sabe por que continuam os dois? Porque a NR16 ainda não regulamentou este e este, mas está prestes a regulamentar, inclusive está em consulta pública, a regulamentação desse item e desse item. E o que mais?
E radiação ionizante? Continua lá, daquele jeitinho. Ok? Então, esse é o novo esquema que representa a atividade perigosa, de acordo com a Lei 12.740, que alterou o artigo 193 da CLT, de acordo com a NR16 e de acordo com a Portaria 518 de 2003. Então, é só prestar atenção nisso. O restante continua da mesma forma. Então, hoje, o nosso quadro bonito é esse aqui. O nosso esquema bonito é esse aqui. Beleza? Beleza. Bom, e a base de cálculo? Base de cálculo mudou para energia elétrica, que era sob a remuneração. Agora, gente, é assim, ó, 30% sobre o salário, sem os acréscimos. 30% sobre o salário, sem os acréscimos, é o percentual do adicional de periculosidade para qualquer uma das atividades. É 30% sem os salários. 30% dos salários, sem os acréscimos decorrentes de gratificação, participação nos lucros e por aí vai. Aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó. Beleza? Então, isso aí nós já tratamos, não é? Que o contato tem que ser permanente e o risco tem que ser acentuado. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, porque o que nós queríamos mesmo era chamar a sua atenção para aquelas alterações, porque o restante continua da mesma forma, tá? Aquela inclusão daquelas duas atividades na CLT, não é? Dizendo que a NR16 ainda não regulamentou essas duas novas atividades como perigosas, tá certo? E que continua lá a radiação ionizante de acordo com a Portaria 518. Era isso que eu queria chamar a sua atenção, basicamente. Vamos então para o último slide ali, só para esse slide aqui, para fazer um resuminho aí, tá certo? Então, a periculosidade depende de uma avaliação ambiental, que é uma avaliação qualitativa, feita por médico ou engenheiro, que vai emitir um laudo, né? Considerando a natureza do risco, né? O tipo de exposição, se o contato é permanente e se o risco é acentuado. Dependendo dos riscos, tá certo? Os riscos inerentes à atividade, aquelas atividades, né? Inflamáveis, explosivos, com energia elétrica e exposição a roubo ou a outra agressão física nas atividades de segurança patrimonial e pessoal. E, de acordo com a CLT, hoje são esses aqui, ok? E de acordo com a Portaria 518, são esses aqui. E daqui a algum tempo, que vai ser breve, eu vou escrever aqui, ó, de acordo também com a NR16. E por que a NR16 não está aqui já? Porque ela ainda não considerou esses dois, ó. Mas em breve vai regulamentar essas duas atividades como perigosas. Beleza? Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria chamar a sua atenção acerca da Lei 12.740, que alterou o artigo 193 da CLT. Mais uma vez, muito obrigado a você pela confiança em nosso trabalho e desejo a você grande sucesso nessa empreitada. Um forte abraço. Até a próxima. Come on.